nossas plenárias são sempre temáticas, né? E a partir do tema desenvolvido, nós depois pedimos que o professor Luiz Antônio Sena comente algumas perguntas. O professor Luiz vai falar sobre, entre salvar e banir, o legado das políticas brasileiras de alfabetização baseada na ciência. O professor o Luiz Antônio é um grande amigo, ele é da UERJ, foi meu professor, não posso esquecer de dizer isso, sou fã dele. Se você depois tiver dúvidas, se você quiser perguntar, por favor, escreva no chat, que nós vamos passar as perguntas para o professor Luiz Antônio Sena e ele irá responder para vocês, tá bom? Bom, gente, eu vou pedir para o professor Luiz Antônio começar, porque eu não estou aguentando com tantos fogos atrás de mim. Parece um Réveillon aqui improvisado. Então, Luiz Antônio, essa plenária tão festiva só podia ser para você. Isso é homenagem, tá bom? Tá bom, Elaine, muito obrigado. Gente, muito obrigado. Eu queria agradecer particularmente ao colegiado do FEARJ pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, né? O FEARJ é um dos espaços que me trazem maior felicidade, assim, na hora de participar, porque é alguma coisa que tem a nossa cara mesmo, né? São raros os espaços em que os professores se veem professores enquanto participam das plenárias. Aqui a gente é professor mesmo, né? A maioria, todos nós viemos de dentro da escola, nós sabemos exatamente o que é essa sensibilidade, o problema que é viver na escola, e hoje, particularmente, nos dias de hoje, o problema das intervenções externas sobre o cotidiano escolar e, sobretudo, o cotidiano da alfabetização escolar. Então, a minha fala de hoje é um convite para que nós possamos estar refletindo sobre essa enxurrada de vozes que vem tentando invadir o cotidiano da escola e atravessando as práticas docentes de uma certa maneira, ou melhor, de uma certa maneira, não, e objetivamente intervindo no nosso trabalho e com sérias consequências para os processos de inclusão escolar. Então, vamos começar a situar sobre que contexto eu pretendo abordar aqui, para a gente poder saber onde vai falar. Eu não quero falar aqui de uma escola idealizada com crianças que supostamente vão entrar para a escola aos 6 anos de idade e se alfabetizar no mês de setembro. Essa escola maravilhosa só existe na cabeça de algumas 4 ou 5 pessoas. Eu quero falar das escolas reais, em que nós temos crianças que vão se alfabetizar em setembro, temos crianças que vão começar a se alfabetizar daqui a 2 anos, já vamos começar, enfim, todas as crianças. Também falo de uma escola em que recebemos cada vez mais, com mais frequência, graças a Deus, crianças com necessidades especiais, sejam elas deficientes auditivos, visuais, deficientes intelectuais, enfim, eu quero falar de uma sala de aula real em que eu não tenho como prever o tipo de aluno que eu terei. A única coisa que eu sei é que eles serão meus alunos. E, objetivamente, sendo meus alunos, eles se tornam minha responsabilidade. Quero falar também com um professor que não se basta na hipótese de que o aluno que apresenta sistematicamente dificuldades para o meu processo de ensino-aprendizagem, né, para a minha prática docente, é um aluno que apresenta algum tipo de distúrbio ou deficiência impeditiva. Não, quero falar para aquele professor que acredita ter as últimas circunstâncias que esta criança, apesar de apresentar dificuldades, ora mais, ora menos severas, de aprendizagem da alfabetização, é uma criança que tem plenas condições de aprendizagem. Singulares, tem singularidades, é claro, porém, tem condições de aprendizagem. Certo? Então, é para este professor, que somos nós, eu tenho certeza, né, que estamos aqui ouvindo, que eu gostaria de falar hoje. Sobretudo no interesse de mostrar que a gente não está errado, não. Entendeu? A gente que está lá em sala de aula tentando toda vez, a gente tá certo, porque a gente está tentando. Está errado está aquele que diz que tem a fórmula mágica. Aquele que diz que tem a fórmula mágica de alfabetizar, que vai para a sala e aplique. Se ele conseguir alfabetizar todos os nossos alunos, todos os alunos, aí a gente bate palma, tira o chapéu e adota a fórmula mágica. Se ele deixar 3 ou 4 de fora, ele já não tem a fórmula mágica. Agora, se ele deixar 64% deles de fora e alegar que os 64% tem que ir para outra instância se tratar, aí a coisa muda de figura. Então, vamos falar hoje
particularmente de um dos argumentos que mais sistematicamente têm sido empregados para justificar certos tipos de práticas de alfabetização que não necessariamente emergem do nosso cotidiano. E esses são os discursos da alfabetização cientificamente motivada. Eu acho legal a gente falar de alfabetização cientificamente motivada, porque não existe alfabetização que não seja cientificamente motivada, certo? Todas as vezes que o professor vai em sala, mesmo que ele não esteja, abre aspas, cientificamente organizado, ele está cientificamente organizado, sim. Porque eu não consigo entrar em sala de aula para alfabetizar os meus alunos se eu não tiver uma série de hipóteses na minha cabeça acerca de como é que eu devo proceder para levá-lo a aprender. Essas hipóteses que eu formulo, normalmente, ou são baseadas em décadas de experiência de alfabetização em sala de aula, e a gente sabe que o saber desenvolvido durante a aprendizagem, a experiência, é um saber cientificamente reconhecido, ou é um saber que nos foi levado a conhecer em virtude de uma série de trabalhos científicos validados, enfim, publicados, etc, etc, etc. Então, eu quero falar, portanto, não da alfabetização cientificamente motivada, mas aquelas alfabetizações que se dizem cientificamente embasadas. Ou seja, certas práticas que defendem a tese de que, por serem baseadas em algum tipo de hipótese científica, podem se interpor, ou melhor, podem se sobrepor às demais práticas de alfabetização. E são essas que nos preocupam. Por quê? Essas alfabetizações supostamente cientificamente baseadas, elas têm o respaldo de todo mundo. Sim, se elas são cientificamente baseadas. E se elas estão, de uma certa forma, vendendo a ideia de que elas são ciência, todo mundo acredita nelas. Nossa, ciência. Na verdade, esse professor é um analfabeto, ele faz tudo errado mesmo. Ele tem mais é que reproduzir essa ciência que se diz, essa alfabetização cientificamente baseada, porque se ela é científica, ela é correta. Existe um imaginário público que tende a legitimar aquilo que se declara científico. Então, a gente tem que, de uma certa forma, desmascarar essa suposta relação entre a ciência, que é legítima, e esse discurso da alfabetização cientificamente baseada, que nem sempre é científica, para que a gente possa, primeiro, se convencer de que a gente está certo, né? Que a gente pode buscar o nosso próprio caminho no nosso cotidiano a partir de experiências. Na casa da Elaine, são fogos. Na minha casa, é o cachorro do vizinho. Portanto, se vocês ouvirem um latido intermitente, é o cachorro do meu vizinho. E como eu sou inclusivo, eu considero que o cachorrinho tem o direito de latir. Inclusive, já tomei 2 Rivotril para poder conviver com ele. Então, com o cachorrinho ou com os fogos, a gente segue nessa discussão. Então, a gente precisa desmistificar esse discurso para que a gente possa, primeiro, se convencer de que o nosso trabalho, a nossa própria experiência é tão legítima quanto. Em segundo lugar, a gente precisa ter argumento para dizer para o povo, ou seja, o responsável, enfim, todos os demais que são leigos, né, porque não tem não tem a felicidade de ter a experiência acadêmica que nós temos. Enfim, a gente tem que convencer essas pessoas de que aquilo é um engodo, né? Então a gente tem que conhecer as bases disso. Pois bem, vamos nós então começar. Espera aí que tem um negócio aqui, ó, que a gente tem que fazer. Tá, pronto. Isso. Bom, vamos lá então. Eu acho que está certo, né? Enfim, vocês veem que eu estou fazendo um esforço grande para me adaptar a essa tecnologia do século XXI. Estou tentando, eu acho que está ficando direitinho. Vamos lá. Para começar, a gente tem que dizer que essa ideia de alfabetizações cientificamente baseadas não são invenções do século XXI. Pelo contrário, existe um rastro de história dessa relação já a longa data. Se a gente fosse buscar exatamente em que momento da história da humanidade começou a surgir, de fato, uma discussão sobre a cientificidade das práticas de alfabetização, a gente teria que retornar ao século XIX. Aliás, tudo
começou no século XIX, né, em relação a essa questão dessa cientificice geral, para que a gente possa observar o que estava rolando no século XIX e que teria motivado algum tipo de discurso de cientificidade aplicado às práticas de educação. O que nos interessa aqui, vou ter que abreviar, né, porque a gente tem pouco tempo, é o fato de que é justamente no século XIX que se rompe com a crença de algum tipo de, enfim, algum tipo de relação dogmática na existência do homem, em detrimento dessa hipótese, né, e em favor de hipóteses do ponto de vista da biologia. As teses evolucionistas que se desenvolveram no século XIX tiveram um impacto muito grande no povo em geral, não só apenas aquilo que sai do campo da ciência e passa a ter um impacto sobre a cultura em geral, né? As pessoas, elas abraçam essa hipótese ora com mais perplexidade ou menos perplexidade, mas, independentemente do nível de perplexidade, se consolida a ideia de que o ser humano é, de fato, uma entidade biológica cuja natureza você pode explicar a partir dessas bases. Essas hipóteses, naturalmente, são as mesmas até os dias de hoje, né? Você vai ter várias hipóteses que vão evoluindo, mas, em princípio, não se questiona o fato de que a natureza humana, de fato, tem uma origem biológica, uma origem material, explicável sob o ponto de vista estritamente materiais. Mas essa efervescência da cultura da biologia humana no século XIX vai resultar nas mais variadas reações. Aí é que é interessante, né? Muita gente vai demonizar a biologia, mas vai demonizar a biologia não, porque a biologia estava certíssima. Ela apontou o fato de que o ser humano, assim como quaisquer outras espécies vivas, evoluem na sua própria história, né? E essa evolução não só vai provocando melhorias na espécie, como vai transformando essa espécie e pode levar à geração de outras espécies possíveis, etc, etc. Aquelas coisas que a gente já sabe do evolucionismo. O que nos importa, então, é que a maioria dos estados do século XIX vão absorver essa cultura da biologia e vão desenvolver hipóteses paralelas ao evolucionismo que passam a ser do interesse do próprio poder público. E o que viria a alimentar essas hipóteses raramente vem da biologia, vem de outras áreas da ciência, mais ou menos ligadas à biologia. Delas, a que mais nos interessa aqui é a ideia de que eu posso compreender o processo do evolucionismo, dessa evolução da espécie, a partir de dois pontos de vista. Um ponto de vista que considera a evolução da espécie humana para o seu progresso, o progresso da espécie humana, ou eu posso compreender essa evolução para a degenerescência da espécie. Ou seja, a perspectiva de que a evolução do homem é algo que pode agir tanto para o seu bem quanto para o mal da espécie. Então, é nesta ideia de que eu posso empregar argumentos maniqueístas do bem e do mal, etc., etc., na perspectiva do evolucionismo, que vai estar impregnado no poder público, no Estado, portanto, que se desenvolve no século XIX. Por que isso tem a ver com a escola? Ora, porque nós sabemos muito bem que, ao lado da família, é a educação escolar que mais proximamente se compreende, ainda nos dias de hoje, como a instância que forma, que, portanto, leva ao desenvolvimento e, portanto, à evolução, certo? A educação, portanto, é compreendida no século XIX como uma chave que poderia ser utilizada para levar a espécie humana à evolução no sentido do progresso, retendo, portanto, a evolução no sentido da degenerescência. Repare que isso é o cerne do positivismo, é o cerne de hipóteses como o determinismo, etc, etc, etc. Mas também é o cerne de uma série de outras hipóteses que vão resultar em coisas muito questionáveis e cientificamente motivadas. No âmbito dessa cultura meio positivista, meio determinista, meio evolucionista, enfim, no meio dessa cultura que efervescia entre o século XIX e o início do século XX, as teorias das raças emergeriam como parte do esforço científico de compreender a evolução da espécie humana.
Então, tal como é próprio da biologia, né, de estabelecer rotinas taxonômicas, você vai ter no século XIX um exagerado interesse na taxonomização, ou seja, na classificação dos vários tipos de espécies humanas e no reconhecimento de como é que essa diversidade se dá. Até aí não há o menor problema, porque a gente pode perfeitamente utilizar isso como uma própria forma de ampliar o conhecimento sobre a diversidade da espécie humana. Mas nós sabemos que, infelizmente, não foi isso que aconteceu. No bojo da teoria das raças, a gente vai encontrar um imenso processo de discriminação étnico-racial que acabaria... Deixa eu mudar essa coisa que está monótono, já isso aqui. Deixa eu aumentar aqui. Ah, não. Não, eu não tenho que mexer aqui, não. Eu tenho que mexer aqui mesmo. Pronto. Ah, melhorou, fiquei maior. Então, o que a gente vai encontrar é um processo mesmo de definir que raças humanas, ou que traços humanos poderiam ser associados ao progresso da humanidade e que outros traços humanos estariam associados à degenerescência, à indolência, enfim, uma série de outras coisas ruins, certo? E mais um pouco na base da evolução disso, a gente ainda teria outros movimentos que seriam associados à ideia de que certas raças humanas deveriam ser preservadas, enquanto que outras deveriam ser exterminadas sob o pretexto de que a sua existência colocava em risco a própria existência da humanidade. Então você perseguia essa raça, você perseguia outra raça, você dizimava não sei quem, e você passava, portanto, a limpar a espécie humana daquelas figuras degenerescentes. E a educação com isso? Ora, a educação seria justamente um dos instrumentos de alimpamento da cultura da espécie humana. Entendeu? Seria através da educação, que não me pergunte como, entendeu? Na cabeça das pessoas, as pessoas poderiam transformar os traços étnico-raciais em traços positivos. Então, ótimo, vamos criar uma escola para dar a estas pessoas condições de se tornarem análogos aos segmentos da humanidade com traços positivos. Então, é para isso que a escola foi inventada, ela foi manuseada no século XIX, ou seja, para provocar e ser parte de todo o aparelho higienista do Estado entre o século XIX e o início do século XX. Esse aparelho higienista escolar então, estaria por lá justamente para definir com que circunstâncias escolares, e lá está o cachorro de novo latindo, eu poderia embranquecer toda a humanidade, de maneira que eu estaria compreendendo que haveria um nicho positivo por trás da cultura dos brancos, em detrimento de todas as demais. Não quero nem entrar no mérito da questão de que ainda hoje a escola, apesar de ter mudado imensamente, ela ainda trabalha com o mesmo sentido. Na verdade, a gente tem uma escola que se abre aos vários sujeitos sociais, ela é absolutamente inclusiva, ela é cheia de cotas, mas no fundo, o modelo de formação que nós levamos aos nossos alunos busca colocá-los todos no mesmo parâmetro, todos com a mesma forma, portanto, todos agindo como os tais brancos europeus ditos civilizados, digamos assim, certo? E a alfabetização com isso? Ora, a alfabetização estaria, portanto, no bojo dessas políticas de educação higienista como o rito que inicialmente colocaria em prática as práticas de embranquecimento. Nada torna mais branco o indivíduo do que ele se tornar alfabetizado, né? Porque as culturas não brancas são tipicamente marcadas pela oralidade e marcadas por um certo desprezo à cultura escrita. Portanto, eu posso matar uma cultura quando eu a transformo na cultura escrita. Porque, obviamente, quando eu traduzo uma cultura oral para a cultura escrita, a oralidade se perde, ela morre. E, portanto, o povo que representava aquela cultura deixa de existir. Eu posso ter o mesmo povo evolui para outro, transforma-se em outro, mas aquela deixa de existir. Basta ver, por exemplo, o que acontece com as culturas indígenas no Brasil.
né? Na verdade, quanto mais os ocidentaliza, mais os dá prática de letramento e mais as suas culturas primitivas vão se dissolvendo. Então, as primeiras políticas públicas de alfabetização que vão surgir embasadas em todo este contexto científico, elas são impregnadas de racismo, elas são impregnadas de fascismo. Eu não suporto lidar com a diferença, consequentemente, eu vou utilizar todos os mecanismos possíveis e imagináveis para conformar o próximo. Se eu trago isto tudo para o contexto do Brasil, o problema se agudiza ainda mais. Por quê? Porque as circunstâncias que formaram a sociedade brasileira são muito singulares se comparadas às circunstâncias que formaram a sociedade que na Europa derivou do Renascimento até o final do Iluminismo, até a Revolução Industrial, etc, etc. Esse nicho cultural europeu que se desenvolveu além Oceano Atlântico, além mar, entendeu? Não tem as mesmas características do povo que se desenvolveu aqui. Sobretudo pelo fato de que o povo brasileiro, independentemente da classe social no Brasil, derivara por circunstâncias que não estiveram sob o controle do Estado até o século XVIII, derivara, portanto, traços étnico-racionais os mais singulares. Existem tipos étnicos que se desenvolveram no Brasil e que só existem aqui no Brasil. Porque, mas a miscigenação dos brancos com os negros também existiu nos demais países da América Latina que viveram a escravidão. Mas os demais países da América Latina não tinham as mesmas etnias indígenas que nós temos aqui. Portanto, esse brasileiro que deriva da fusão entre branco e português, que não é exatamente o mesmo branco que é o europeu. O branco português tem muitos traços arábicos, né? Muitos traços ali da cozinha da Europa, né? Então, esse homem branco português uniu-se ao silvícola local, né? Ao indígena primitivo da América, e uniu-se também ao negro africano, formando, portanto, uma população cujo grupo étnico não encontrou par em lugar algum. Gente, olha, é impressionante como essas coisas interferem negativamente. De repente aparece aqui uma mensagem mandando eu atualizar. Mas que desagradável isso. É pior que telemarketing isso Windows 10, entendeu? Uma coisa impressionante. Bom, então, esse brasileiro cuja etnia é tão singular, ele se desenvolve sob o sentimento de uma absoluta anomia fundamental. Quem é esse brasileiro? É o lixo. Então, o entendimento que o brasileiro tinha da própria constituição biológica dele mesmo, né? Ou seja, essa raça brasileira é a famosa, abre aspas, raça baixa. Né? Isso aqui está tão comum no jargão dos mais antigos no Brasil, é a raça baixa, ou seja, aquela raça criada no leito, criada na permissividade sexual, né? No amaziamento, em tudo de ruim que pudesse acontecer. Ora, mas este é o brasileiro que está em todos nós. Não há um único sujeito brasileiro que não tenha tido na sua história biológica ancestral um indivíduo como esse. Por mais branco que a pessoa seja no Brasil, alguém da família em algum momento escorregou e criou uma miscigenação lá dentro. Entendeu? Então, nós somos um povo cuja origem étnica não tem parâmetros às etnias reconhecidas como superiores no século XIX, a partir na Europa. Portanto, esses ecos do higienismo chegam ao Brasil de forma muito contundente.
Porque, na verdade, o brasileiro ele vai abraçar a cultura higienista, essa cultura determinista, digamos assim, fascista mesmo, né? Numa tentativa de esconder de si quem eles eram. O brasileiro buscava se tornar um homem branco a qualquer custo, ainda que isso fosse impossível, né? Porque eu não tenho como me despir de mim mesmo para me tornar um cidadão branco europeu. Enfim, eu posso falar todos os idiomas europeus, eu posso me vestir de europeu, eu posso arremedar os europeus, mas eu tenho uma carinha de africano que não engana ninguém, entendeu? Graças a Deus, eu nasci com o pé na África. Aliás, o meu lado direito todo está na África, entendeu? Eu só fiquei assim branco porque eu tenho raiva do sol, tenho alergia ao sol. Então eu fiquei essa figura pálida, assim, mas eu sou bem lá, entendeu? Então eu não vou me tornar um indivíduo assemelhado a ninguém simplesmente porque eu quero. Mas acontece que esta era a política de desenvolvimento básica do Estado brasileiro no século XIX e no século XX. Tornar o brasileiro o mais, ou melhor, o menos brasileiro possível. Porque tornar-se brasileiro era, sobretudo, ter a marca, o estigma desta raça criada localmente. E é justamente a partir dessas práticas ditas de alfabetização no Brasil que a gente teria, de fato, um divisor de água entre aqueles brasileiros que evoluíam para a condição de cidadãos brasileiros, aqueles que eram reconhecidos pelo Estado como as pessoas que levariam o país ao progresso, e aqueles outros brasileiros não reconhecidos como tal, como cidadãos, e que permaneceriam na condição de sujeitos de segunda classe, analfabetos. Então, por mais que as políticas de alfabetização no Brasil, até o século XX, estivessem ligadas a discursos de inclusão e de formação, no fundo, lá, de forma bem subjacente, a escola brasileira ela surge com a ideia de que a alfabetização era um espaço de banimento. Ou eu vou acolher e tornar brasileiros aqueles que eu reconheço como tal, ou eu vou banir da escola. Vou jogar para debaixo do tapete aqueles que não se dão com a escola. E o primeiro e único índice que o indivíduo teria para mostrar que caberia na escola era a alfabetização. Numa escola que nós sabemos não era para todos. No Brasil, até o século XIX, era proibido, por lei, alfabetizar a população negra. Os escravos não iam à escola, não é porque não tinham tempo, eles eram proibidos, por lei. Os movimentos de alfabetização que se desenvolveram no século XIX eram todos marginais, eram todos subversivos, e eram vistos como tal. E eram desenvolvidos não por professores, mas por intelectuais que eram bem intencionados e que tinham lá uma concepção de humanidade que não compreendia a possibilidade da escravidão. Então, eram estas pessoas que buscavam alfabetizar as pessoas. As escolas brasileiras não recebiam os negros. E até hoje os recebem de cara torta. Recebem porque, enfim, tem que receber, né? Mas se pudessem fechar a porta, fechariam. Não é à toa que nós temos colegas, não em educação fundamental, mas nos outros níveis de educação, que são absolutamente favoráveis à extinção das leis de cotas raciais. Acham que é um absurdo. Meu Deus, que absurdo isso. Como é que pode? Enfim, então, a gente já tem aí a ideia de que esse processo que vai levar o Brasil... A câmera perdeu o foco. Ah, que espetáculo. Pronto. Esse processo que vai levar o Brasil a ter tanta dificuldade de se encontrar enquanto tal, enquanto brasileiro, é justamente o processo, vou ter que cuidar de câmera, que não funciona, é justamente o processo que nos permite dizer e perguntar assim, que tipo de alfabetização eu desenvolveria para cumprir este papel de Estado? O papel de selecionar aqueles que seriam objetivamente tratados como brasileiros.
Reparem que já há por trás desse Estado uma série de hipóteses ratificadas por teorias que não são teorias de Estado, são teorias da ciência, que vão dizer que, de fato, certas espécies, certas raças são de menor espaço do que outras. Mas, para ratificar isso, ele pergunta, então, como é que eu vou usar? Que tipo de instrumento eu vou utilizar para separar aqueles que eu sou capaz de embranquecer, de higienizar, daqueles que eu vou continuar mantendo naquela condição de ninguémdade, possivelmente sumir da minha frente, que eu não quero vê-los. Então, mais uma vez, o Estado vai se valer de instrumentos da ciência, tá? Para construir instrumentos de alfabetização que permitam fazer exatamente este processo de seleção, de escolha. E esses processos científicos são justamente aqueles que vão dizer que, olha, todos os seres humanos são capazes de aprender, certo? Confie no seu papel de interventor, você chega lá, você apresenta uma alfabetização para eles de forma coercitiva e faz com que um processo de desenvolvimento comportamental desenvolva o conhecimento da escrita. E aí a psicologia comportamental vai instrumentalizar o professor no emprego de certas condutas sistemáticas que levariam ao desenvolvimento da escrita. Na perspectiva de uma escrita com uma peça cultural, não se discutia isso, uma peça cultural que representa a cultura do homem branco europeu, uma peça cultural que no Brasil foi imposta por uma corte que nos colonizava de forma muito violenta e que nos obrigou a ter essa língua em detrimento das línguas que nós derivamos aqui, uma peça cultural que não representa sequer as expectativas de futuro das pessoas, às quais a escola nega o direito de serem alunos. Mas é essa escrita que chega sem qualquer tipo de nova significação política e que chega ao aluno nas práticas da alfabetização behaviorista. E se a criança não aprender? Se ela não aprender, certamente é porque ela é de uma espécie étnica que justifique a sua incapacidade de aprendizagem. Pega esta criança, por gentileza, e tira da escola, porque se ela tiver muito contato com as crianças que aprendem, ela vai provocar a degenerescência de todo o sistema escolar. E assim, a escola brasileira funda as primeiras políticas de alfabetização, defendendo a ideia de que, para algumas crianças, a escola é eficaz, e para outras crianças, nem tente, nem deixe entrar. E aí, é óbvio, essa escola parecia que dava certo, né? Alfabetizava todas as criancinhas, só aquelas que eu achava que iam se alfabetizar, porque os grandes desafios da alfabetização vão chegar à escola várias décadas depois que abriram a porta para elas. E aí, os problemas começaram. Porque, curiosamente, os brasileiros que queriam se esconder da sua brisalidade e se tornar, portanto, brancos, eles se alfabetizavam. E todo mundo achava que eles se alfabetizavam porque eram inteligentes, porque, enfim, eles eram realmente sujeitos escolares desejáveis, e o Estado ia muito bem obrigado, né? Então, essa escola é ótima, todas as crianças se alfabetizam. E você perguntava, então, mas e as outras que não entravam na escola? E o Estado perguntava, quem? Mas tem crianças fora da escola? Olha, porque por trás dessa ideia, certos grupos étnicos sequer crianças eram, quanto mais estudantes. Então, essa ciência, lamento, mas ela não é ciência porcaria nenhuma, porque qualquer contribuição da ciência, ela é universalizável. Ciência é universal. Não existe a ciência que se aplique ao grupo étnico A em detrimento do grupo étnico B. Consequentemente, se eu tenho práticas de alfabetização que foram embasadas em princípios da psicologia da aprendizagem, ela se aplicou a um grupo e deu certo, e ela se aplicou a um outro grupo enorme e não deu certo, eu lamento, mas o problema não é do outro grupo, o problema é da psicologia, é da aprendizagem, entendeu? Então, esse foi o primeiro problema que viria a crescer ao longo do século XX, no momento em que, a partir dos anos 70, de fato,
a escola brasileira abraça o brasileiro. De um momento para o outro, a escola se viu obrigada a receber todos os alunos, uma coisa que todo mundo sabe. A lei da obrigatoriedade escolar colocou todas as crianças dos 7 aos 14 anos dentro da escola. E foi uma luta, viu? Porque foi preciso convencer a uma grande quantidade de responsáveis a colocarem os filhos na escola. Porque na identidade dessas pessoas, a escola não pertencia à sua cultura. Não era da parte da educação dos filhos deles, da cabeça. Eu não educo os meus filhos para a escola, eu educo meus filhos para o trabalho, para condutas de homem honrado, na conduta daquilo que eles podem fazer, etc, etc. Então, foi necessário criar uma outra cultura de educação entre todos os grupos étnicos e raciais e sociais do Brasil, a fim de que todos os brasileiros chegassem à escola. E naquele momento tão sensível do processo escolar, sobretudo da alfabetização, porque era a entrada da criança na escola, foi justamente naquele momento que o sistema educacional entrou em colapso. Porque todas as hipóteses científicas que embasavam as práticas de alfabetização anteriores, tanto do ponto de vista da alfabetização indutiva, quanto do ponto de vista da alfabetização dedutiva, todas falharam. As escolas públicas eram o perfeito exemplo da incompetência do discurso acadêmico-científico para embasar as práticas de alfabetização. E aí não dava botar a culpa na escola, não é? Porque quem forma a escola é a ciência. Quem formou os professores que estavam dentro da escola fomos nós, né? Os seus professores. E aqueles que, portanto, desenvolviam os princípios científicos, todos que estavam lá dentro. O problema não estava nas pessoas que alfabetizavam ou que formavam os alfabetizadores. O problema estava no fato de que aquilo que supostamente eram bases científicas por trás das metodologias de alfabetização eram, na verdade, hipóteses, eram discursos que tentavam explicar de que formas as pessoas desenvolviam o conhecimento acerca da escrita alfabética. E bastou se abrir a porta da escola para todos os brasileiros e para todos os sujeitos sociais para mostrar que aqueles discursos não eram científicos, porque eles não eram universalizáveis. Era um bando de maluquices. Não, eles não eram uma bando de maluquices, eles eram aplicáveis a certos sujeitos e não aplicáveis a centenas de milhares de outros. Não havia como universalizar um único discurso científico à medida que as pessoas reais são diversas, diferentes entre si, o suficiente para pôr à prova todo e qualquer tipo de discurso que se apresente a ela. Não estou falando aqui da ciência, dos fatos que expliquem a biologia do ser humano, a sua constituição enquanto ser. Eu estou falando aqui de um indivíduo que se constitui estudante, diante de um objeto de aprendizagem que não é um objeto ou uma experiência piagetiana de mundo, mas uma experiência estritamente simbólica. O aprendizado de um aparato cultural que nós chamamos de língua escrita. Foi necessário que vivêssemos mais 30 anos para que pudéssemos finalmente deixar de culpar figuras e atores da educação. Uma hora era o aluno, uma hora era o professor, uma hora era a escola, e passamos a abraçar de fato a hipótese de que há um equívoco fundamental no discurso da ciência que embasa as práticas de alfabetização. E foi justamente nesse momento que as pessoas resolveram não inventar, porque ninguém inventou, mas abrir os olhos para algo que sempre foi óbvio. A experiência de aprendizagem não é neutra. Todas as teorias de aprendizagem são coerentes quando dizem que a experiência é um dos pilares fundamentais do desenvolvimento do nosso aparato cognitivo. Mas só no final do século passado é que se generalizou a ideia de que essa experiência é culturalmente determinada. Então foi a partir daí
que as teorias de alfabetização começaram a se reelaborar. Elas não se desmontaram, elas se reelaboraram. Bastando perguntar, portanto, para as pessoas o seguinte: afinal de contas, como é que esse sujeito derivou o seu aparato cognitivo? Como é que ele aprende? Se ele não aprende da mesma forma que eu aprendo, como é que eu posso usar as estratégias que eu utilizei para aprender a escrever com ele? Entendeu? Ele vai interagir com essas experiências tal como ele é e não como eu fui. Portanto, a possibilidade dele encontrar sucesso caminhando pela mesma maneira como eu caminhei, ou seja, pelo mesmo método que eu desenvolvi, é muito menor. E foi aí que as pessoas entenderam por que a gente estava equivocado. Por que se enxugava tanto gelo com tantas contribuições acadêmico-científicas tentando explicar a alfabetização? Porque, na verdade, a gente tinha uma ideia fixa de que a mente humana pudesse operar sobre as mesmas bases funcionais, independentemente do funcionamento cultural de cada sistema humano, digamos assim, né? Então, o que nós vamos dizer com isso? O fato de que foi no final do século XIX que não se rompeu com a ciência. Em momento nenhum, a alfabetização deixou de ser embasada. Porque não existe alfabetização sem estar embasada em ciência. O que aconteceu é que a ciência se alargou. Ela se alargou não pelo fato dela estar errada, mas porque ela passou a olhar a humanidade a partir de outro ponto de vista. Tanto a ciência quanto a educação que se valia dela, na verdade, elas passam a usar, a compreender a pessoa humana como um indivíduo. De maneira que a diversidade passa a ser a tônica nas discussões sobre o processo de ensino-aprendizagem. A ideia de uma hipótese universal científica sobre a aprendizagem humana só se sustentaria sobre a hipótese de que a base do pensamento humano se expõe a uma experiência culturalmente determinada e, consequentemente, desenvolve na interação com a cultura um determinado modo de pensar. Se eu tenho várias culturas, eu tenho vários modos de pensar distintos. As implicações disso são enormes, sobretudo no ponto de vista primário de quem discute a alfabetização, que é o conceito de língua. E aí as pessoas se perguntam, nós, linguistas, nos perguntamos, será que pessoas que experienciam culturas diversas e desenvolvem modos de pensar singulares e associados a essas culturas, será que elas representam a língua da mesma maneira? Será que todas elas representam as funções da língua, as funções gramaticais, as organizações textuais? Será que é igual? Não, não é. Não é. Entendeu? Mas por que as pessoas se entendem? Porque as bases do funcionamento e da compreensão do sistema linguístico não se explicam a partir da racionalidade que, nos séculos anteriores, definiam os sistemas de expressão. Então, reparem, existe muita ciência por trás das explicações sobre a diversidade de representações da língua e, portanto, de aprendizado dessa escrita, que não é a língua. A escrita é uma interpretação da língua. Sabe lá se todo mundo pensa a língua como se pensou no momento da construção da escrita? Não. Então, as consequências disso acabam nos levando à ideia de que o desenvolvimento natural do discurso científico para embasar a alfabetização seria justamente no interesse de desvendar que propriedades universais existiriam por trás desses sujeitos tão diferentes. De maneira que a ciência pudesse explicar como é que se pode ter uma unidade universal que seja a base de tanta diversidade.
de maneira que a gente pudesse compreender todos os seres humanos e todas as singularidades de ensino-aprendizagem e de formas de alfabetização a partir de um princípio que pudesse ser científico. O problema, sempre tem um problema, é que no meio do caminho, quando a gente vinha discutindo esse tipo de coisa, a humanidade mudou. Entendeu? Os nichos culturais mudaram. E o que a gente vai ter do início do século XX para cá é o recrudescimento de hipóteses que tinham ficado mais ou menos amortecidas lá ao final da Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Então, à medida que você vai tendo cada vez mais um interesse, que não é só científico, é um interesse político, de certos grupos políticos, não é de todos, é de certos grupos políticos, de novo, buscar mecanismos de banir certos grupos sociais em favor de outros, de, mais uma vez, ressuscitar teses, por exemplo, de que possa existir raças melhores ou piores, ou, agora não se fala tanto em raça, porque eles têm vergonha de assumir tamanho racismo, mas eles usam outros mecanismos. Eles usam, por exemplo, mecanismos de que pode existir certos grupos que apresentem certos traços neurofisiológicos que explicam por que é que eles não aprendem. Eles não aprendem a escrever porque eles não têm certos traços biológicos. Aí você pergunta assim, mas não tendo esse distúrbio neurofisiológico que interfere no aprendizado da escrita, ele interfere em outras coisas? Ou seja, esse indivíduo manifesta algum tipo de dificuldade de aprendizagem que seja derivado. Não, esse é especificamente para a escrita. Meu Deus do céu, mas que coisa impressionante, não é? Como é que você pode ter uma estrutura neurofisiológica que seja especificamente associada à escrita, que é um traço cultural? Não é um traço que se desenvolva biologicamente, que possa ser dito que esteja associado diretamente à natureza do ser. Não, é uma coisa cultural. Mas isso é dito. Por quê? Porque, obviamente, aquela alfabetização, aquele movimento científico e cultural que se desenvolvia no final do século passado e no início deste século, começou a criar uma identidade e uma legitimidade daqueles que não se queria ter como incluídos no processo de desenvolvimento. Entendeu? Então, há uma reação da sociedade como um todo, contrariamente ao acolhimento da diversidade. E aí, ao invés de se usar logo rapidamente a cara de pau, eu não quero você do meu lado, começa-se, portanto, a fazer uso do discurso da pseudociência. Entendeu? Se você observar por trás das famosas bases da alfabetização cientificamente baseada, há uma série de lacunas, entendeu? A primeira lacuna é o fato de que qualquer professor sabe que se eu alfabetizo uma criança com métodos indutivos, por exemplo, com os métodos fônicos, e não tomo nenhum outro tipo de providência, eu vou reprovar pelo menos 40% dos alunos. E os outros 60% que se alfabetizam vão ter severas dificuldades de leitura e compreensão, porque há uma tendência do aluno que descobre a escrita, que desenvolve a escrita a partir de métodos indutivos, a levarem muito mais tempo para consolidarem as palavras do que aqueles que desenvolvem a partir dos métodos dedutivos. Entendeu? Por quê? Porque eles leem pedacinho por pedacinho. Então, para quem está acostumado, sabe que você vai ter muito mais aluno que copia e não lê entre alunos que se alfabetizam por métodos fônicos. Entendeu? Por quê? Porque o método fônico leva a esse tipo de coisa. Então vou jogar o método fônico fora, porque ele não... Não jogue o método fônico fora. Reflita e pense que estratégia eu uso
que eu posso, que estratégia me facilita o método fônico para atender a determinado tipo de demanda na alfabetização. Ele não é a resposta, ele é uma alternativa. Mas ele também não explica, ele não é a explicação científica do processo de desenvolvimento da escrita. Entendeu? Por quê? Porque, muito simples, qual é a relação lógica entre o som da fala e o grafema da escrita? Não tem nenhuma. Mas não tem nada a ver. Entendeu? Eu não preciso, eu não preciso reconhecer, por exemplo, as unidades sincréticas da fala, esses pedacinhos da fala, para me comunicar com as pessoas. Normalmente, o indivíduo não alfabetizado não faz ideia de que a palavra tenha pedacinhos, tenha fonemas, não faz nada aí. Entendeu? A cabeça dele processa as palavras com outros mecanismos, com outras formas. Portanto, não havendo nenhuma relação lógica de equivalência entre a fala e a escrita, não existe nada de lógico racional por trás dos métodos fônicos. Eles devem provocar outro tipo de facilitador no processo de aprendizagem. Então, esse outro tipo de fator que a gente pode explorar no processo de alfabetização não é dito. Entendeu? O filé mignon do processo da descoberta da escrita pelo método fônico, o método fônico nem cita. Entendeu? Então, essa é a grande discussão que nós temos hoje em dia. Quando se fala de alfabetização cientificamente baseada, normalmente nós falamos de métodos dedutivos. Porque os métodos dedutivos são esses, né, que são, perdão, mesmo, os métodos indutivos, que são esses que partem do fonema para o todo, né? Você vem montando a palavra do menor para o maior. Por que eles são cientificamente mais motivados do que os outros? Porque o processo indutivo, esse processo de partir dos pedacinhos para o maior, eles parecem ser mais racionalizáveis dentro de uma cultura acadêmico-científica que nós herdamos da formação iluminista, seja, aquela prática científica canônica do método científico, ele nos soa mais racional. Tanto que, para a maioria dos adultos, por que você não consegue se alfabetizar tão lógico? A, B, B com A, Bá. É só juntar. Não é só juntar. Não tem nada de lógico nisso. Entendeu? Esse lógico existe em outro tipo de experiência. Na escrita, não. Só vai ser lógico. Se eu estiver lidando com uma criança, ou um alfabetizando, se for adulto, cuja experiência de mundo já o incite a perceber as coisas fazendo este tipo de relação, buscando os pedaços e reunindo no todo. Aqui no Brasil, a minoria das pessoas faz isso, né? Mas, enfim, vamos pensar que haja um número significativo de pessoas que façam. Então, reparem, quando a gente está, portanto, já pensando em concluir, né, para a gente ter tempo de conversar, quando a gente está falando de alfabetização com bases científicas, a gente está dizendo que, na verdade, a gente tem que olhar para o outro lado. Qual é a intenção de legitimar certo discurso científico para dar credibilidade a determinado tipo de prática de alfabetização em detrimento da outra? Esta intenção não tem nada a ver com a ciência e muito menos nada a ver com a alfabetização. Ela é uma intenção de ordem política que está associada à ideia de que a escola está lá para banir. Numa escola que não tem paciência para esperar uma criança se alfabetizar em 2, 3 anos, porque há crianças que dependem desse prazo para se alfabetizar, é uma escola que está me dizendo assim, eu não vou pagar por essa criança aqui 3 anos, ela que vai assumir, ela vai herdar a sua indigência social em outro campo. Então, esse é o grande problema. Entendeu? Porque, no fato, a gente não está abraçando uma alfabetização com bases científicas, a gente está abraçando uma política de educação que é absolutamente incapaz de lidar com a diversidade. Portanto, por trás do pseudo-discurso de uma escola para todos, a gente tem, na verdade, uma escola para os todos que eu quero ter.
e não todos que são de todos. Então, a defesa desse processo não é alguma coisa que se defenda, por exemplo, a partir de bases estritamente científicas, porque as bases científicas são falaciosas, muito falaciosas. Se a gente estivesse falando desse tipo de coisa há 100 anos atrás, em 1920, a gente podia até ter a explicação, até a explicação, a gente podia ter até a condescendência de que, bom, até então, trabalhar esses discursos pseudocientíficos que derivaram do fascismo, enfim, essas coisas todas, nunca tinha tido parâmetro. Então, vamos dar o benefício do erro. Tá? Eles erraram, porque eles jogaram para você reviver no século XXI discursos pseudocientíficos que herdam as mesmas bases do discurso que se desenvolveu no século XIX, a partir de teorias biológicas ou pseudobiológicas para ranquear pessoas e definir que elas possam ter deficiências próprias delas. Gente, isso é inconcebível, entendeu? Não é da base da ciência, é da base de um grupo de cientistas ou de pseudocientistas que fazem a ação em favor do Estado. Ou seja, então esse é o grande problema. Tá? Bom, para concluir isso aqui, eu acho que o que a gente tem que pensar, quando a gente fala das bases científicas da alfabetização, né, ou seja, o legado das bases científicas da alfabetização, né, supostamente feita com bases científicas, o legado sempre foi a exclusão escolar. Sempre foi. Tá? A gente não teve nenhuma política de alfabetização no Brasil desde da constituição do país enquanto tal, independente, até os dias de hoje, que pudesse levar a escola a superar a escandalosa quantidade de crianças que não se alfabetizam. Criou-se, inclusive, a crença de que é normal que haja algo em torno de 30% de crianças que não se alfabetizem. Não, não é normal. Não é normal. Agora, o fato delas não se alfabetizarem, em hipótese alguma, significa que seja culpa delas. Não é culpa delas. O fato é que a gente não tem políticas de educação que, de fato, tenham no bojo da sua eficácia, digamos assim, né, a finalidade de levar a alfabetização para todas as crianças. Certo? Porque lá por trás, a finalidade das práticas e das políticas de alfabetização segue sendo selecionar o Brasil dos brancos. Entendeu? Dos brancos que representam essa cultura que finge que nos tornam brancos, entendeu? A gente não tem políticas do Brasil que formem o seguinte: vamos alfabetizar o brasileiro para ser brasileiro? Não temos. Não temos. Entendeu? Não temos. Porque enquanto a gente não enxergar o brasileiro, sobretudo aquele que não se alfabetiza, entendeu? Como um indivíduo francamente normal e capaz de aprender, e que está lá para ser um objeto de investigação, de descoberta das suas propriedades, enquanto isso não acontecer, a gente vai ter como passar à frente. A gente vai ter que, de fato, ralar. E é por isso que essa instância do Fórum de Políticas Públicas aqui do Estado, quer dizer, o Fórum de Alfabetização do Rio de Janeiro, ele é importante, porque ele nos abre a possibilidade de discutir a alfabetização um pouco não dentro da escola de aula, da sala, da emergência da sala, mas do ponto de vista das coisas que condicionam a sala de aula. Entendeu? A gente, quando fala de políticas públicas, a gente não está falando de alguma coisa que está lá longe, não, a gente está alguma coisa falando que interfere diretamente naquilo que repercute na sala de aula e na nossa própria formação. Entendeu? Então é por isso que eu acho que é importante. Bom, eu queria parar por aqui para a gente poder ter tempo de discutir. Já estou falando aqui há mais de uma hora. Enfim, daqui a pouco o povo vai querer acabar com isso aqui para poder entrar no jogo do Flamengo. Eu não tenho como competir com o Flamengo, não. Gente, QD. Estou aqui. Elaine, abre o microfone. Deixa eu abrir minha câmera. Eu esqueci do microfone. Nós temos alguns comentários, né, e algumas perguntas. Já está colocando aí na tela, mas eu fiquei pensando muito nessa transição que você falou e nessa questão do científico. Não sei, ainda mais a professora de avaliação, o papel da meritocracia nisso daí, né?
como regula, né, essa coisa do científico, né? Como é que vai também legitimando alguns discursos, né? E vai segregando também, né? Mais ainda, né? Estou Exatamente. equivocada ou não? Não, perfeito, exatamente. O cerne da meritocracia é justamente o sentido de que existe o mérito daquele que se torna o sujeito que eu quero ter. Entendeu? Aquele que não é o que eu quero ter, automaticamente falha no mérito. Quer dizer, não é que ele não tenha o mérito, ele não tem o mérito que eu quero que ele comprove ter. Entendeu? É a base dessas políticas de avaliação em massa, por exemplo, é justamente essa, né? Você não está avaliando a pessoa, você está avaliando a ideia de pessoa que você quer que tenha. E aqui no Brasil ainda é pior ainda, né? Porque essas avaliações de massa aqui, elas nem olham muito para dentro, né? Elas tentam fazer assim, olha como é que nós somos iguais a você, né? Como é que a gente tenta provar que é o que não é, né? Isso é uma coisa de maluco. Você foi O que mais? falando... Vamos lá. Agora, nós temos aí algumas perguntas, tá? A Márcia, vou começar pela Márcia que está aparecendo aí. Como modificar o comportamento docente em repetir processos didáticos que já sabemos ineficazes? Formação continuada, universidades dentro das escolas, escolas modelos? Olha, Márcia, é tudo isso junto, tá? Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou fazer uma analogia com aqueles cursos de inglês mais tradicionais, que formam o aluno para saber inglês, mas ele morre de vergonha de falar depois, que ele é tão massificado, tão condicionado, que toda vez que ele tem que falar inglês, ele fica gago, com vergonha de errar. E a gente tem que tirar isso do professor. A primeira ideia é a gente mostrar para o professor que quem faz a alfabetização e quem teoriza a alfabetização é o professor em sala de aula. O máximo que a gente pode fazer é, de fato, orientá-lo e mostrar para ele alguns outros caminhos. Mas, enquanto o professor não tiver dentro dele o conceito de que é ele que alfabetiza e que é ele que tem que dispor do conhecimento, ele não vai adiantar nada. Porque uma coisa é fato. Quanto mais a gente dá aula, mais a gente descobre que todo ano vem um aluno que a gente não sabe como fazer. Entendeu? Ele sabe aquele que é o desespero? Todo ano tem um maldito pentelho que a gente não sabe o que faz com ele, entendeu? E aí ele mostra assim, você pensa que você sabe alfabetizar? Olha eu aqui para provar que você não sabe. E aí, repara, não tem como pegar essa criança, colocar na mala e levar na universidade, entendeu? Eu tenho que estar preparado para dizer, epa, esse moleque é o meu desafio agora. Porque se eu conseguir fazer com que ele avance um pouquinho mais, eu consigo fazer com que todos os outros vão atrás. Porque se eu consigo descobrir o que me leva a melhorar o aprendizado de um indivíduo, eu transfiro aquilo para os demais. Mas isso é uma experiência do professor. É por isso que a gente fala tanto de formar o professor pesquisador. Não é para fazer mestrado, doutorado, não, que é legal fazer, mas não adianta nada, entendeu? Você vai dar a sua tese, você vai guardar no armário, depois você vai dar aula e vai fazer outra todo santo dia. Então, o professor pesquisador é esse que abraça o aluno como algo que vai dar para ele um novo conhecimento. Quando ele se convencer de fazer isso, tudo melhora. Porque uma coisa é certa, alguém de fora pode dizer que o nosso aluno é um burro chechelento, mas vai falar de longe, porque se falar com a gente, o bicho pega. Não é porque a gente, não é porque para a gente ele tem nome e sobrenome, ele não é um burro chechelento. Então, a gente já tem a postura certa, porque a gente acredita no. Entendeu? Então, o que nos falta agora é justamente nos apoderarmos desse sentimento de estudar o aluno. Entendeu? Eu acho que o caminho é esse. Agora, uma coisa que você colocou aí muito legal é vamos botar a universidade dentro da escola. Eu acho ótimo. Eu acho que a universidade tem que ir para a escola para aprender a dar aula. Não é, Elaine? Eu acho que a gente tem que botar a universidade lá dentro da universidade se perceber como é que as escolas têm soluções criativas para as coisas, entendeu? E às vezes a gente nem dá um pingo de atenção. Sou super adepta. Vamos lá, Márcia, se você gostou, manda, se gostou, se não gostou, manda a gente responder de novo. Ela já mandou outra pergunta. Qual é a opinião do professor sobre as políticas de alfabetização como o PNAE? Pronto, olha, eu estou presente. Respeitem. Olha, o PNAE,
ele surgiu com uma política muito confusa e continuou sendo muito confusa em várias partes do planeta. Mas, como todas as coisas na educação, as pessoas costumam pegar dos limões e fazer as limonadas como bem querem e entendem. Então, alguns núcleos do PNAE, como, por exemplo, o coordenado pela professora Elaine, conseguiram ter um espaço muito bom, porque ao invés de ser simplesmente um curso, foi um espaço de discussões. Entendeu? Então, a Elaine, através do FEARJ, ela conseguiu fazer alguma coisa que poucos conseguiram fazer fora do Rio de Janeiro. Foi fazer com que o PNAEC e o FEARJ se constituíssem como um fórum de discussões. E isso é importante, tá? Porque quando você faz isso, você ajuda o professor a se empoderar do magistério. Então, acho que a gente só pode pensar em políticas nacionais de alfabetização quando elas caminham nesse sentido de empoderamento do professor. Porque eu até costumo sempre falar isso, eu acho um insulto você organizar um fórum, um curso, para ensinar o professor na aula. Entendeu? Porque se você vai ensinar o professor da aula, você está assinando embaixo que você não o ensinou quando você o formou. Entendeu? Então ninguém tem que ensinar o professor da aula. Você tem que levar o professor a refletir sobre a sua aula. Entendeu? E isso é diferente da aula. Entendeu? Uma reflexão é você mostrar novos caminhos, enfim, abrir a cabeça do professor para que ele se torne melhor ainda do que ele já é. Certo? Acho perfeita a sua colocação. Eu acho que hoje o caminho são os fóruns e tem que ter essa voz do professor, né? Exato. Tem Exato. que ter a voz do professor. Sem a voz do professor, não caminhamos. Né? A Ana Paula perguntou. Diga aí, Ana. Professor, o professor precisa produzir suas próprias teorias, mas para isso precisa entender o que se pretende em cada política de alfabetização adotada, em cada política de educação do nosso país. Ela está fazendo um comentário, né? Ana Paula, olha só, vamos começar. A primeira grande política de alfabetização que tem que estar na sala de aula é a do professor. Entendeu? Em primeiro lugar, ele tem que refletir muito sobre para que é que ele está alfabetizando aquelas crianças. Porque isso já é uma dificuldade danada, entendeu? Porque a gente alfabetiza as crianças no papel e a gente sabe que o papel está numa fase de transição que vai acabar daqui a algum pouco. Então você já fica pensando assim, mas será que eu estou alfabetizando essa criança para práticas de escrita que de fato vão se consubstancializar na vida dele? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é você olhar para essa criança e falar assim, meu Deus, essa criança não tem a menor perspectiva de vida. Eu peço para ele brincar e inventar um nome para o personagem, ele dá o nome dele, porque ele não é capaz de idealizar um nome para um personagem. E aí você para e pensa, e eu aqui entupindo essa criança de escrita, entendeu? Com que sentidos eu vou atribuir essa escrita para criança? Então, cada coisa dessas que você pensa é a sua política de alfabetização. Se você não tem uma política própria de alfabetização, você vai enlouquecer. Entendeu? Porque as políticas que vêm de fora não estão pensando, na maioria das vezes, no seu aluno. Entendeu? Elas estão pensando no tipo de resposta que vão dar para o governo federal está pensando no tipo de imagem que vai passar para os investidores públicos lá fora. Então, entendeu? A gente não consegue, não. Entendeu? O fato é que, eu não saberia lhe dizer exatamente agora, em que medida impactuam na prática da sala de aula as políticas, sobretudo de avaliação da alfabetização que nos chegam nas escolas. Entendeu? A gente tem recebido cada vez mais pressão do poder público, entendeu? Vem lá do governo federal, que vem pressionando os estados, que pressionam os municípios, e os professores ficam cada vez mais cerceados, muito no sentido de reproduzirem certas práticas no interesse de ter resultados. A gente sabe que quanto mais você busca resultados na avaliação, piores são os resultados de ensino-aprendizagem. E quanto mais você formaliza, né, quanto mais você entra na forma, mais os seus alunos espirram para o lado de fora. Então, essa é uma discussão que é perfeita para o Fórum de Políticas Públicas, esse fórum aqui. É justamente saber em que medida essas políticas externas elas atropelam a autonomia do professor. Entendeu? Perfeito. Qual é a próxima? Patrícia Artes. Será que podemos afirmar que em alguns anos a alfabetização será amplificada, fazendo com que a dificuldade nesse módulo se torne mais específica, com mais retorno ao que era mais difícil de aprender? Olha, eu não entendi muito bem essa pergunta, não. Vamos ver se eu entendi.
Tem duas coisas que pode se entender aí. A primeira coisa é a antecipação da alfabetização na educação infantil, que eu acho que é extremamente desagradável. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer é você transferir a alfabetização para a pré-escola, não é o lugar, e aí você, de fato, tende a levar o problema da alfabetização para crianças cada vez mais jovens. Isso é uma coisa. A segunda coisa, Patrícia, eu acho que isso não é há muito tempo, não. A gente já está vivendo hoje, no Brasil, o que se via há algumas décadas atrás. Entendeu? Quanto mais você normatiza a educação, maior a dificuldade de alfabetização e, portanto, maior os índices de custo de alfabetização. Entendeu? Então, você vai ter cada vez mais fracasso de alfabetização e essa intolerância com o ritmo da criança, que não é uma intolerância da escola, é uma intolerância do próprio sistema, e isso, obviamente, vem criando situações as mais desesperadoras. Né? Tanto a gente vai perdendo alunos, como o próprio sistema de ensino começa a inventar mecanismos paliativos, como a escolinha disso, o projeto daquilo, o projeto do outro, para poder compensar essa perda de aluno. Tá? Márcia, de novo. Oi, Márcia. O que o professor lembra do seu processo de alfabetização? Ficou marcado de alguma forma? Compartilhe conosco isso. Olha, ficou sim, viu? Porque eu fui alfabetizado muito cedo. Porque a minha mãe trabalhava e naquela época não tinha muita pré-escola. Entendeu? Como não tinha pré-escola, ela botou na escola. Isso era uma situação muito comum antigamente, porque as mães não tinham que trabalhar, né? Acabavam botando as crianças em escolas meio paralelas, escolas assim que funcionavam em casas. Então, havia uma senhora no meu bairro, no bairro do Engenho Novo, no Rio de Janeiro, que alfabetizava as crianças todas, chamava-se Dona Cléia. A Dona Cléia era muito rigorosa, ela tinha lá uma sala que ela ensinava com uma régua desse tamanho, e ficava lá mesmo, B com A faz Bá, B com E faz B, repita. Aí você enchia uma folha de papel massa com Bá, 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 e a gente ia. E ela me amassava com a régua, mas eu sempre conto essa história porque ela achava que me ameaçava, mas eu já tinha plano de agarrar com a cara dela se ela me desse aquela reguada. Então ela nunca usou a régua comigo porque ela sabia que eu era muito estressado. Que coisa horrorosa. Mas reparem, eu guardo daquele processo de alfabetização por silavação a dificuldade que eu durante muito tempo tive com a questão da ortografia, porque o problema maior dos métodos indutivos é justamente o fato de que a criança ela começa a derivar a alfabetização construindo imagens da palavra que não são distintamente fonéticas, elas não são a palavra propriamente dita. Então, consolida a palavra com a forma errada e carrega isso até o ensino médio, foi o meu caso. Eu escrevia tudo errado. Os meninos já escrevem errado mesmo, mas eu abusava de escrever tudo errado mesmo. Né? Enfim, então, a minha memória da alfabetização não era muito simpática, não. A Clara era muito antipática, eu era mais antipático do que ela, mas, enfim, ela tinha que ser simpática, porque ela era professora, eu podia ser antipático, ela não, enfim. Então, era muito gozado. E eu tenho, até hoje, uma das provas que ela me deu para fazer numa folha de papel massa, que antigamente não tinha xerox, entendeu? E só os professores ricos tinham mimeógrafo. Os pobres tinham papel ao máximo, você tinha que copiar a prova, assim. Você tinha que usar lápis. Não podia usar caneta, tinha que usar lápis, entendeu? De duas cores. Ainda tinha que fazer uma linha no papel ao máximo, fazer uma dobra que era a margem. Nunca soube para que você tinha que fazer aquela margem que a criança fazia na metade da página. Ela dobrava a página assim, era a margem era desse tamanho. Gente, as crianças antigamente padeciam, é por isso que a evasão era tão alta. Coisa triste. Gente, eu estou aqui lembrando de... Olha, você mas não fala era, que não, quem tinha mimeógrafo era rico. E olha, tem uma pergunta aí fundamental. Como é que eu penso a alfabetização numa perspectiva discursiva? Anne, a melhor pergunta da noite. Isto é perfeito. Muita gente diz que a teoria do discurso veio desenvolver um método de alfabetização. Não veio desenvolver método nenhum. A teoria do discurso ela foi fundamental porque ela coloca, antes de tudo, para o professor perguntar assim, em que contextos de mundo você vai lançar a escrita dessa criança.
Entendeu? Em que medida você vai fazer com que essa criança descubra uma escrita como algo real, algo que pertença de fato a um fato de mundo palatável, entendeu? Então, isso leva o professor a pensar em que situações você pode colocar essa criança, numa grande brincadeira da escola, vivendo práticas de escrita. Entendeu? Dentro do mundo dele, como é que eu introduzo a escrita no brincar dessa criança? No mundo, ela vai brincar de criança de classe média alta, porque não vai funcionar, entendeu? Você tem que ver como é que essa criança brinca e colocar a escrita lá na brincadeira dele, entendeu? Escreve nas paredes, brincando de pichamu, não tem problema. E, por outro lado, leva essa criança para brincar de banco, brincar de escola, brincar de tudo que, enfim, em que as escritas de mundo pertençam, não só para que ele perceba qual é o sentido de usar a escrita, mas ele se perceba personagem de um espaço social em que a escrita possa ser empregada. Não se esqueça de que, no desenvolvimento socioafetivo da criança, esse brincar de personagem dele é exatamente a base da sua formação social. Então, quando você brinca com a criança de certos espaços, de construir espaços em que a escrita é significativa, você não está só alfabetizando, você está literalmente gerando a possibilidade dessa criança sonhar se tornar um sujeito da cultura letrada. Então, isso é fundamental. Se não fosse a teoria do discurso, a gente ia ficar patinando em cima disso, nunca ia ter o sentido mesmo. Então, essa é uma contribuição relevante. E é ciência. Entendeu? E é ciência. É ciência da boa, entendeu? Da boa. Tem mais perguntas, meninas? Nara, a alfabetização de nossas crianças, a escola pública, sofre, no atual contexto da pandemia, um enorme descaso dos governantes no que se refere às políticas para condições de acesso. Tem mais? Olha só, esse é um problema muito complicado, entendeu? Eu acho que a pandemia, ela asseverou, ela não só asseverou, como ela expôs como a diversidade das pessoas de acesso às formas de comunicação, entendeu? Porque eu particularmente fiquei surpreso, porque eu achava que mesmo nas condições mais precárias de vida, essas mídias todas estivessem, de uma certa forma, disseminadas entre todos os brasileiros, entendeu? Mas não, a quantidade de crianças que sequer um celular tem no Brasil é enorme. Mesmo em grandes centros como o Rio de Janeiro, a gente encontra muitas crianças que não têm acesso a qualquer forma de hipertexto, entendeu? De comunicação eletrônica. Reparem que isso não é grave apenas pelo fato de interferir agora nas práticas de alfabetização à distância. Isso é grave, gente, porque uma criança que hoje não tem experiência com esse tipo de produto hipertextual é uma criança que está se desenvolvendo completamente à margem da sociedade. Entendeu? Porque a sociedade hoje ela é toda baseada na internet, ela é toda baseada nesses aparelhos tecnológicos. Se você tem uma criança que não tem acesso a isso, é apartheid puro. Entendeu? Então, é um problema muito mais grave do que a gente possa imaginar. Eu acho que a escola, ao se tornar virtual, ela simplesmente agudizou um problema. Ela mostrou, na verdade, um problema que as pessoas não viam. E eu acho que isso é grave. Eu acho que o governo não pode se omitir a isso. O governo brasileiro teve, no final dos anos 1980, havia um interesse muito grande do governo de desenvolver políticas de educação inclusiva da perspectiva da educação tecnológica. Tá? Inclusive, era uma política permanente dos governos até o início desse século, justamente a inclusão digital. Havia várias políticas nesse sentido, de desenvolvimento de tecnologias mais baratas no Brasil, de desenvolvimento de acesso à internet nas comunidades, e depois isso simplesmente desapareceu, porque é caro, né? É caro. E as novas gerações, essas crianças que já se formam no século XXI, não tiveram qualquer tipo de assistência. Entendeu? E isso é grave. Tá? Agora, com relação às práticas de alfabetização através da rede remota, da televisão remota, vamos por partes. Quem é essa criança? Essa criança é uma criança plenamente integrada às práticas de alfabetização, às práticas de letramento. Essa criança vem de uma casa em que todos os pais são absolutamente alfabetizados, que é repleta de experiências de leitura por todos os cantos e cores. Essa criança, portanto, já é um sujeito da cultura letrada? Se eu fizer assim, ó, ele já alfabetizou. Então,
para essa criança. A alfabetização a longo a distância provoca um incômodo muito maior para os pais do que para ele, porque os pais se sentem incomodados, porque a criança dá um trabalho danado, mas ela está indo. Teve prejuízo? Teve prejuízo na sua socialização com os demais colegas, ela teve prejuízo porque a escola é um espaço privilegiado até de desenvolvimento da formação desse leitor, né, que a partir da alfabetização, mas ela foi. Agora vamos pegar outra criança. Se eu tenho uma criança que, mesmo tendo acesso à internet, vem de um meio em que, no seu entorno, as práticas de alfabetização, as práticas de cultura letrada são muito esparsas, praticamente nulas, em que os pais delas desenvolvem outras formas de interação com ela e com os outros que não perpassam práticas de escrita, para essa criança não há alfabetização fora da escola. Mesmo que eu veicule pela televisão, mesmo que eu veicule pelo... Não vai haver, gente, porque aquilo não repercute. A alfabetização não é alguma coisa que se aprenda para decorar. Ou você incorpora a escrita alfabética como um fenômeno que pertence ao seu viver, às suas práticas cotidianas, às suas práticas discursivas, ou então você não faz. Entendeu? E é difícil você produzir práticas discursivas significativas de uso da escrita quando você está com uma criança num ambiente do outro lado da internet e que essas práticas não tenham sentido nenhum. Por isso, para essas crianças, o espaço escolar é imprescindível. Entendeu? Porque é justamente lá que você alarga as experiências discursivas dessa criança. E aí sim a escrita faz sentido. Perfeito. Percebemos o aumento da desigualdade e da destituição de direitos. A preocupação das redes é legitimar anos inexistentes, né? E tem mais, possivelmente reafirmar posteriormente a incapacidade e costurar nesse cenário as políticas retrógradas em andamento. É verdade, o que é lamentável, né? Porque, na verdade, o que a gente está... Na verdade, a gente está vendo isso o tempo todo, né? Eu acho que a pandemia, ela agudizou. Mas mesmo antes da pandemia, era mais importante mostrar serviço do que efetivamente ensinar. Entendeu? Se a escola inteira... Eu vou falar isso, mas é obviamente hipotético. Imaginemos que uma escola inteira desse as respostas dessas provas malditas de avaliação de massa para os alunos. E, no final, os alunos todos tivessem um desempenho ótimo. Para os resultados, iam bater palma. Ah, que ótimo! Olha, vamos poder mostrar que tem... Olha como os resultados são ótimos. E aí você pergunta assim, os alunos não aprenderam nada. Não importa, o que importa são as estatísticas, porque elas que são oficiais. Então, na verdade, para fora da escola, o que se considera como qualidade do ensino não é necessariamente aquilo que nós, como professores, julgamos ser qualidade de ensino. Né? Para a gente, os nossos critérios são outros. Então, aquilo que nos preocupa no ensino à distância com as crianças não é o que propriamente preocupa o poder público, não, viu? Eu acho que o poder público se preocupa muito mais com o fato de que essas crianças fora da escola atrapalham a mão de obra dos adultos, que não podem trabalhar, enfim, é muito mais nesse sentido. Os eleitores estão cobrando, mas não é muito em sentido dos alunos, não. Infelizmente. Veja bem, quanto maiores os alunos, o ensino à distância vai se tornando mais viável. Então, com alunos do ensino médio, você já tem maior viabilidade de trabalhar o ensino à distância. Na graduação e na pós, eu não vejo o menor problema de trabalhar à distância. Eu tenho dado aula para os alunos, eu entro na câmera, dou aula para os alunos, eles me veem, eu os vejo quando a turma não é muito grande, quando é grande eu dou aula pelo YouTube. Então, na graduação e na pós, é viável. Agora, para as crianças, é impossível. Entendeu? E aí vou até estender mais do que isso. É tão impossível fazer uma educação fundamental com as crianças pela internet, como é impossível fazer uma educação fundamental com algum tipo de instrumento didático que não seja produzido pelo professor naquele momento. Entendeu? Porque não vai haver jamais instrumento didático que substitua a presença do professor na descoberta do material que vai sensibilizar o seu aluno. Entendeu? Então, a gente também tem que pensar no fato de que é o espaço da sala de aula que forma. E é dentro do espaço de aula que se desenvolve não só o ensino-aprendizagem, mas tudo, inclusive os instrumentos de mediação, que são os instrumentos didáticos, etc, etc. Você é contra o livro didático? Não, não sou contra o livro didático, desde que ele seja um instrumento.
Ele não pode ser nem a bula, que a gente segue à risca, nem um instrumento de controle externo. Entendeu? Aí não pode ser. Tá? Tem mais? Tem mais perguntas, gente? Acho que não. Tem, Eu vi uma ali. Gisela. Tenho muita esperança que todos os encontros Tenho muita esperança que todos os encontros das formações do PNAEC, que promoveram o protagonismo do professor, os momentos de reflexão com seus pares, impeçam que o governo federal, por meio dos municípios que estão aderindo a livro didático para educação infantil e formação do tempo de aprender, tenham força para não aderir a essa proposta reducionista da alfabetização. Eu acho que, não sei, porque quando envolve verba... Mas aí, gente, olha só, eu acho que é inevitável, a gente tem que falar isso. Eu vejo mais professores de sala de aula reclamando disso, e alguns professores das faculdades de educação reclamando disso, do que os nossos próprios representantes no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras dos vereadores e nos nossos conselhos representativos, entendeu? Há alguns anos atrás, se isso fosse tomado, os sindicatos dos professores já estavam soltando os cachorros aí, botando o povo na rua, fazendo movimento, e a gente não vê mais esse tipo de coisa. Então, me parece que a gente está abrindo espaço para que essas coisas cheguem às escolas, as políticas malucas cheguem às escolas, sem que ninguém nos represente junto ao poder público. Eu estou falando disso, eu não vou me candidatar a nada, porque eu sou péssimo político, eu não consigo fazer política, eu perco a paciência, tenho vontade de esganar o plantão, eu não posso ser político de maneira alguma. Mas é necessário que a gente retome de novo essas representações políticas de forma mais ativas, entendeu? De maneira mais contundente junto ao poder público, porque senão o poder público faz o que quer. Não é? Eu não vou dizer que a gente também só faz o que quer na sala, porque eu estou sendo gravado, não vou falar, mas é verdade, né? A gente também só faz se quiser, né? Eu acho que pode ser um caminho também para esse fórum pensar nisso, né? Exatamente. Para a gente se manifestar, os professores se manifestando pelo fórum, a gente se manifesta também para as autoridades, né? E tem que ser uma coisa assim, de soltar os cachorros mesmo, entendeu? Não pode, não quero, foi... Porque senão, dá licença, entendeu? É isso. Tem mais tempo? Tem. Não. Vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Tem mais alguma pergunta, Olha, a gente pode perguntar à vontade, porque o jogo do Flamengo é só às 9h30. A gente ainda tem uma hora e meia para você. Os vizinhos já devem estar preparando outros fogos, tá? Só quero dizer exatamente. Para a hora da entrada do time no campo, exatamente. Mais alguma pergunta? Quando eu falo as meninas, é porque quem está nos ouvindo ainda não sabe. Nós temos aí a Bárbara, a Monique e a Vanessa, que apoiam aí com a Secretaria Executiva. E elas é que ajudaram a organizar tudo para hoje, né? Então, elas estão dizendo que não tem, tá? Eu acho que então a gente... Diga. Eu queria só lembrar o seguinte, a UERJ, depois de muitos anos, a UERJ conseguiu fazer, junto com a Secretaria de Estado da Educação, não é legal? Um programa de formação de alfabetizadores dentro do programa de mais alfabetização do Estado do Rio de Janeiro. Acho que foi a primeira vez, depois de muitos anos, que uma instituição pública, uma faculdade de educação, que é uma nossa, na Faculdade de Educação da UERJ, tomou a iniciativa de fazer esse tipo de formação. Eu estou engajado, a professora Rita Frangella, que é uma pessoa muito conhecida na nossa área, a professora que veio da sala de aula e que tem grande sensibilidade para a questão da alfabetização, ela está coordenando todos os demais módulos. Eu tenho um só módulo de abertura, depois eu passo a batata para os outros, e não é quente, não é batata, não é, passo a bola, pronto, tira a batata, passa a bola. Então, esse já está um processo de inscrição, já está em aberto, e vocês podem se inscrever, gratuito, a perspectiva de que a gente possa fazer isso legal. E é fundamental que a gente possa contar com a maioria de vocês, professores, justamente para que a gente possa constituir um espaço diretamente ligado à SEDUC para discutir questões como essas que vocês trouxeram para cá agora, a questão das políticas dos curriculares, a questão de como é que os BCNs estão entrando e como é que está interferindo na prática da alfabetização. Então, a gente está tentando fazer uma programação que seja o mais próximo possível da realidade da sala de aula. Dá uma entrada lá na SEDUC, vê como é que vocês fazem para se inscrever. Não precisa ser só professores da rede estadual, pode ser professores da rede estadual e das redes municipais coligadas. É um espaço para os professores.
Tá bom? Obrigado, Elaine, pelo espaço de falar aqui. Não, tem que falar. Eu fiquei muito feliz de saber. Nossa, estamos comemorando. Acho que dessa vez a coisa está bem certa. Está a SEDUC junto com a UERJ. Isso está... Nossa, fiquei muito feliz. E aí nós podemos, sim. Inclusive, a nossa ideia é divulgar esse vídeo aqui para todos os grupos que um dia foram do PNAEC, né? Porque eles são numerosos, sabe? E nós vamos divulgar, porque eles estão perguntando, né? Nós queríamos mais informações e não tínhamos. Até que nós conseguimos, foi você que me disse, não, o UERJ assumiu. Foi motivo de comemoração pela UFRJ de que a UERJ esteja aí junto com a SEDUC assumindo essa empreitada aí. Nossa, estamos muito felizes. Contem com a UFRJ para divulgação, contem com a UFRJ em todos os sentidos aí para que a UERJ possa tomar esse caminho junto com a SEDUC. É isso. Foi muito... Nossa, a ideia foi ótima, muito boa. Obrigado. Rita, nós agradecemos também, viu, Rita? Estou muito feliz aí pela notícia. Bom, nós não temos mais perguntas, né? Quer dizer, tem um pedido de comentário, Elaine. Qual é o comentário, meninas? Cisalfa. Fale alguma coisa sobre o Cisalfa. O que é o Cisalfa? Deve ser o sistema de acompanhamento do programa, não? Olha lá, Cisalfa. Cisalfa, deve ser sistema de alfabetização. Deve ser algum sistema de acompanhamento do programa, não? Do nosso? Do programa da UERJ? Deve ser. E não sei. Essa pergunta difícil é com a Rita. Você tem colocado a Rita aqui também, né? Exatamente. Né? Coisa difícil é com a Rita. Comigo é só. Vamos ter que chamar a Rita na próxima plenária. Para ela falar do Rio mais alfabetizado. Vamos ter que chamar agora a Rita. Rita agora. Com certeza. Eu esqueci o nome dessa professora, mas essa pergunta aí é pergunta de universitário. É do tempo de aprender. Do tempo de aprender. É do tempo de aprender. Obrigada, Débora. Débora, eu nunca ouvi falar, Débora. Nós temos uma pesquisa para fazer, Antônio, agora. Exatamente, tem que ter. Não vou nem comentar, não sei o que pode ser, né? De repente é mais um desses. O link para inscrição na ARA, eu não sei, mas eu vou fazer um outro vídeo, vou descobrir, vou fazer um vídeo, vou botar lá no canal do YouTube. Aí você vai, eu vou colocar para todo mundo, tá? Vou pegar esse hoje com a Rita. Se a Rita estiver nos ouvindo, ela pode colocar lá no chat, a gente coloca aqui. Exatamente, ela disse que ia assistir. Coloca lá o link de inscrição da proposta, que aí nós colocamos aqui e vamos divulgar para os municípios, tá? Se possível. Bom, eu acho que para quem estava esperando resposta sobre o Rio Mais Alfabetizado, acho que hoje descobriu, né? Agora nós já temos bastante informações, quem são as pessoas, a competência dessas pessoas, a propostas, a percepção, né? Então, os professores podem agora ficar aí tranquilos, né? Eles estavam perguntando, agora nós já sabemos quem são essas pessoas. Bom, eu queria agradecer, Antônio, muito pela sua participação hoje. Nossa, eu acho que eu aprendi muito. Aprendi mesmo. Que isso? Aprendi mesmo. Você me fez pensar. Enquanto você falava, eu fiquei pensando muito como professora de avaliação, na meritocracia, no apartheid tecnológico, que eu acho que você usou a expressão perfeita, porque que grupos, né, não tiveram acesso à escola, qual é a raça dessas pessoas, né? Qual é a etnia, a origem, né? A classe social. Quer dizer, nós temos um apartheid mesmo virtual, que foi bem... Você falou muito do que seria ciência, né, ou não ciência, que tipo de lógica se passa por aí. Foi uma noite de muita aprendizagem, para mim também, como professora. Viu? Eu sempre aprendo com você. Eu vou deixar você... antes da gente ter a palavra final sua, as meninas me pediram para voltar com a pauta para explicar sobre o evento estadual. Rapidinho, 2 minutinhos. Tá. Bárbara, tem como colocar, por favor, aí?
Então, gente, nós conseguimos colocar agora direitinho, né? Vocês, se quiserem saber sobre o evento estadual, o tema é alfabetização democrática, desafios e possibilidades da retomada do ensino presencial, tá? Então, no último evento, nós falamos muito sobre a alfabetização através da alfabetização remota. Na versão agora, nós estamos pensando muito como é que nós vamos voltar, né? Como será o retorno. Nós já retornamos, a gente já ouviu muitos dos professores, mas a discussão é que tipo de retorno é em 2021, né? E qual será o retorno em 2022. Nós vamos colocar já, vamos divulgar novamente a plataforma, né? Porque nós tivemos que fazer uma revisão, por isso que nós tiramos também das mídias. Vamos fazer uma revisão e nós vamos divulgar. Vocês vão poder apresentar trabalhos, vão poder se inscrever, participar, e vamos ter aí, já confirmamos nossos palestrantes, e logo, mais tardar, terça-feira, já estamos com a divulgação iniciando novamente para vocês se inscreverem, tá bom? Agora já fizemos a revisão aí da plenária. Meninas, mais alguma coisa para a gente fechar a plenária? Qualquer coisa, vocês avisem aqui pelo chat, tá bom? Então, Antônio, eu vou deixar você com as palavras finais aí para a gente fechar nosso encontro com os professores hoje pelo Fórum Estadual de Alfabetização. Bem, e os demais, todo mundo que assistiu, eu quero agradecer muito a presença de vocês, a presença virtual, esse mecanismo de a pandemia, né, acabou nos dando a possibilidade de descobrir esse tipo de estratégia de acesso até vocês. É muito bom, entendeu? Eu acho que, de fato, a gente nunca mais vai ter congressos como eram antigamente. Essa possibilidade de fazer os encontros virtuais foi, assim, incrível, porque isso barateia muito a possibilidade de todo mundo estar podendo participar através do YouTube, em casa, à noite, no horário que o pessoal tem mais disponibilidade de tempo. Foi um prazer muito grande, fico sempre à disposição. Eu acho que, enfim, era isso. Eu nunca sei o que eu falo para me despedir. Eu sei. Fico sempre à disposição, né? Enfim, sempre. Assim, a alfabetização faz parte da minha vida desde que eu comecei, portanto, eu estou sempre aberto a discutir. E como eu agora estou aposentado da educação básica, eu tenho muita carência eu sou um professor carente de escola, então eu estou sempre perto daqueles que estão na escola. Se quiserem discutir, podem me chamar à vontade. E agora, como a gente pode fazer por aí, não tem mais limite de espaço, né? Em qualquer cidade, qualquer município, é só a gente se encontrar, a gente marca e vai conversando sobre isso. Espero que a gente possa ter vários outros momentos para discutir isso. E eu volto lá no seminário em dezembro, não vou falar, vou estar por aqui participando também, cutucando todo mundo para poder falar também. Tá bom? Muito obrigado, boa noite. Vamos ao jogo do Flamengo. Ainda tem tempo, ainda tem tempo. Tem um tempinho. Gente, gostaríamos de agradecer a presença de todas e de todos, né? Essa foi a última plenária do ano. Agora, o nosso próximo encontro será no seminário estadual e contamos com a presença de vocês, né, para assistir, para apresentar trabalhos, para apoiar nas discussões, quem sabe tirarmos um documento, né? Já que tem aí, houve uma ideia de que o fórum possa emitir alguns documentos. Aguardamos vocês no último encontro do FEARJ em 2021, no próximo mês, agora no mês de dezembro, né? O evento será dia 1º e dia 2 de dezembro, tá? Então, nós aguardamos vocês. Desejamos uma boa noite para vocês, né? O link a Nathalie acabou de dizer, o link da inscrição está na página da SEDUC, Rio de Janeiro, no Instagram. Ótimo, obrigada, Nathalie. Muito obrigada. Viu? Já estão divulgando, Luiz Antônio. Então, gente, o FEARJ também vai, eu acho que é uma ideia boa, a secretaria também começar a divulgar do FEARJ, né? Essa relação da universidade com a secretaria e com a SEDUC, o que eu achei excelente. Então, vamos voltar para o FEARJ também divulgar isso. Então, gente, boa noite para todos e até o próximo encontro.